Número 139. Eu estou em dúvida se eu baixei os slides aí, Rafael, no meu e-mail. Verifica para mim, filha, por favor. Salmo de número 139, enquanto a Rafaela verifica, nós vamos nos adiantando aqui e lendo este maravilhoso salmo. Amém? Todos encontraram? Amém. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abominam os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Neste momento, Senhor, as nossas vidas estão diante da Tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, não apenas o entendimento racional, intelectual, mas o discernimento espiritual, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia deste pequeno pregador, Pai, que sem Ti não é nada, não faz nada, não pode nada.
Senhor possa me dar graça de expor a Tua palavra, de ministrar a Tua palavra à Tua igreja, e a Tua amada igreja seja abençoada e edificada. Que nada, ó Deus, proveniente das profundezas do inferno venha nos atrapalhar, tanto para mim que vou ministrar, como para os irmãos que irão receber a Tua palavra. Que tudo seja para o Teu louvor e para a Tua glória. É o que pedimos agradecidos a Ti, e que a Tua palavra venha mais uma vez nos ensinar, nos edificar e nos santificar, dando-nos a esperança de que em breve Tu haverás de voltar para nos buscar. No nome de Jesus nós oramos agradecidos, hoje e para todos sempre. Todos digam amém, Jesus. Amém. Queira sentar-se, por favor. Eu não vou conseguir falar muito alto hoje. Estou com uma dor de garganta me incomodando um pouco aqui. Mas a título apenas a gente dá uma retomada rápida. O tema dessas mensagens é esse: experiências com Deus vivo, ou experiências com Deus, como queiram. Eu disse no domingo passado que possivelmente o livro de Salmos seja o livro mais lido da Bíblia. E a razão pela qual se dá esse fato é que o livro de Salmos é um livro de experiências de pessoas com Deus. E quando nós lemos experiências, testemunhos, a gente se sente muito atraído, porque a gente acaba se identificando com aquilo que nós estamos lendo, com aquilo que o personagem bíblico está vivendo. E o Espírito Santo, ele entra em tudo isso, nos fazendo mergulhar na Bíblia e enxergar ali a nossa vida e a vida do personagem, da experiência que o personagem bíblico está vivendo. Isso cria uma familiaridade, uma proximidade muito grande na vida da gente, e a gente aprende muito com isso. Nesse Salmo 139, eu disse domingo para os irmãos que Davi, ele tem experiências claras com os atributos de Deus. Davi tem experiência com a onisciência de Deus. Davi, ele tem experiências que o levam a perceber que Deus sabe de todas as coisas. Davi teve experiências com a onipotência de Deus, que o levou a reconhecer que Deus pode fazer qualquer coisa dentro da sua natureza santa. E Davi aqui nesse salmo teve experiências com a onipresença de Deus, o Deus que está presente em todos os lugares. Então eu queria repassar pelo menos algumas coisas que foram vistas domingo, para você poder se posicionar. Eu disse para vocês domingo que nós iríamos ver esse salmo em 5 trechos. O primeiro trecho, o salmo, os versículos de 1 a 6 desse salmo 139, na experiência de Davi com a onisciência de Deus, Davi aprende que Deus o conhece por completo. Está aí no versículo 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Davi, ele aprende que Deus conhece o seu dia a dia e os seus pensamentos. Está aí no versículo 2: Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Davi, ele percebe que ele aprende que Deus conhece também as suas motivações e atitudes. Está aí no versículo 3: Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Davi, ele aprende na experiência com a onisciência de Deus, que Deus conhece tudo aquilo que ele, Davi, haveria de falar. No versículo 4 diz: Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Davi também, ele aprende na sua experiência com a onisciência de Deus, que Deus está com ele o tempo todo e em todos os lugares. Como mostra o versículo 5: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tua mão está como sobre mim o tempo todo. E finalmente ele aprende que Deus, na sua experiência com a onisciência de Deus, que Deus é
tremendo no conhecimento acerca dele. Ele diz aí no versículo 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. São coisas que a gente percebe que Davi aprende, que Davi experimenta na sua experiência com a onisciência de Deus, com o Deus que conhece todas as coisas. Nós vimos também que essa experiência de Davi com a onisciência de Deus e todo esse detalhamento que a gente viu agora, ela lembra muito aquela etapa da vida cristã que nunca deveria ser perdida, que é a etapa do primeiro amor, quando o crente ele reconhece sem nenhuma dificuldade que realmente Deus conhece todas as coisas, Deus conhece a ele, Deus conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Deus é tudo para ele. No segundo trecho que nós vimos, dos versículos de 7 a 12, Davi ele teve uma experiência com a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. E nessa experiência Davi nos leva a aprender também, no versículo 7, que é impossível encontrar um lugar onde Deus não possa estar. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Outra coisa que Davi nos mostra aqui na sua experiência agora com a onipresença de Deus, é que a presença de Deus independe do que a gente possa fazer para fugir dele. No versículo 8 ele diz: se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Na sequência, Davi, ele, na sua experiência com a onipresença de Deus, ele percebe que a presença de Deus revela em qualquer situação a fidelidade do Senhor. Ele diz nos versos 9 e 10: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. A fidelidade de Deus em tomar pela mão, em guiar, em que contexto for. E finalmente Davi, na sua experiência com a onipresença de Deus, Davi aprende e nos mostra que nada jamais pode nos esconder da presença de Deus. Nos versículos 11 e 12 ele diz: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, nada pode nos esconder da presença de Deus. Essa experiência de Davi com a onipresença de Deus nos faz lembrar aqueles momentos de conflito que alguns irmãos têm, onde eles ficam naquela dúvida entre continuar seguindo a Jesus ou largar tudo e voltar à velha vida. E nós vimos aqui que Deus, Ele manifesta a sua onipresença, mostrando para mim e para você que Ele não desiste da gente, que Ele vai conosco, que Ele vai atrás de nós, para que nós estejamos sempre na presença dEle. Amém, irmãos? E eu terminei no domingo dizendo: Davi escreveu um Salmo 139 inteiro, relatando as suas experiências com a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. E deixei uma pergunta para mim e para você: se nós fôssemos escrever um salmo da nossa vida hoje, que tipo de experiência nós teríamos para relatar? Se nós teríamos alguma coisa para escrever, ou se seria uma página em branco, sem nenhuma experiência. E eu disse para vocês, e nós oramos por isso: se a página estiver em branco, Deus é misericordioso para trabalhar a tua vida, te fazer entender que você pertence a Ele, trazer para perto dEle e te dar muitas experiências com a grandeza e a glória dEle. Amém? Amém. Hoje nós vamos ao terceiro intervalo aqui, o terceiro trecho
deste Salmo 139, que está aí no versículo 13 até o 18. Nesse trecho, do 13 ao 18, nós já lemos, Davi, ele tem uma experiência ao mesmo tempo com a onipotência e com a onisciência de Deus, ao mesmo tempo. É impressionante isso. Nós aprendemos com essa experiência dele, com esses dois atributos ao mesmo tempo, como Davi, ele reconhece o Senhor onipotente na criação do ser humano. Nos versículos 13 e 14, ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Davi nos faz perceber que, ao experimentar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, ele fica maravilhado de ver a criação, o ser humano. Quando ele diz: olha, tu formaste o meu interior, não me parece que Davi está falando aqui dos órgãos internos que a gente não vê, porque mais à frente no 15 ele vai falar sobre essa questão interna, essa questão, como é o nome? Não é fisiológica, tem um nome para isso que eu esqueci agora. O pessoal aí da saúde, aí me lembra, se me lembrar me fala. Mas me parece que quando ele fala do interior, ele está falando da alma dele. Da alma dele, que não é criação e nem desenvolvimento de homem nenhum, é criação de Deus. E depois ele fala: tu me teceste no seio de minha mãe. O que é tecer? Dá a ideia de alguém que está tecendo um pano, uma peça têxtil. Não é alguém que está construindo algo. Aqui me parece que Davi começa a falar da questão do corpo em si. Mas o fato é que ele fica maravilhado pela maneira como Deus o formou. E ele diz: as tuas obras são admiráveis. Da experiência de Davi com a onipotência de Deus, Davi sai admirado com o Deus que pode todas as coisas. Eu sinceramente, irmãos, eu às vezes fico me perguntando por que a classe médica é tão incrédula. Por que os profissionais, não todos obviamente, mas a maioria, que lidam com as questões do corpo humano, da saúde humana, da alma, das emoções, são tão incrédulos? Porque, meu amado, eu não posso falar nada do ponto de vista técnico sobre isso, porque eu não tenho formação para isso, e eu não me arrisco a falar aquilo que eu não sei. Mas eu fico como Davi. Eu fico maravilhado com o corpo humano. Eu já disse isso para vocês. Eu fico maravilhado que no mesmo corpo tenha tantos elementos diferentes. Tem até eletricidade dentro de nós, irmão Deucides. Os nossos neurônios, eles funcionam com corrente elétrica. Aleluia. Como é que pode um troço desse? E na minha ignorância, me perdoe a minha ignorância, talvez você seja sábio demais, mas eu sou ignorante no assunto, eu não conheço, e a gente nem choque leva. Não é, irmão Deucides? Tem osso, tem tecido dos mais diferentes, tem líquidos dos mais diferentes, tem líquidos que sozinhos eles nos matariam. Eu fui aprender isso agora, quando o ano passado extraí a vesícula. Aquela bile que a gente gosta de falar, o bilis. Meus pais falavam bilis. Estava até brincando com a Isa hoje, né?
Lá em casa a gente falava melete, mortandela, salsicha. Ela fica doida de raiva com isso. Fala errado. Aquela bile, se ela vaza fora da vesícula, na tua cavidade abdominal, você morre em horas. Mas quando ela cai dentro do estômago, ela é uma maravilha. Eu fiquei bobo de ver. E ela é útil. A digestão sem ela seria uma loucura. Aí a médica dizendo, lá dentro tem colesterol, lá dentro tem não sei o quê, lá dentro... Mas o meu sangue também tem colesterol e o teu também. Mas esse colesterol que está aqui no sangue não te mata, se tiver controlado, claro, não é? Mas esse da bile pode te matar, aquela mistura. Meu irmão, e você vem dizer para mim que o homem vem do macaco? Ah, não dá não. Eu não tenho parte do macaco não. Nenhuma. Agora tem gente que acha que tem. Davi se maravilha com esse Deus onipotente. Glória seja Deus, aleluia. Não existe máquina tão perfeita como o ser humano. E agora eu vou falar do que eu sei. Não existe e jamais existirá um computador ou um robô como o ser humano. Jamais. Não tem como. Tecnicamente falando, agora não estou falando de alegre não. Tecnicamente falando, é impossível. Impossível que uma máquina tenha essa capacidade de decisão, de percepção que o ser humano tem. Só para você entender o que eu estou falando, você já percebeu, você já viu a percepção de uma mulher como é diferente da percepção do homem? Totalmente diferente. Tem detalhes na percepção da mulher que na percepção do homem não tem. Tudo isso quem criou foi Deus. O Deus onipotente. Davi, nos versículos 15 e 16, ele exalta a onisciência de Deus no desenvolvimento da vida. Ele diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto, dentro do ventre da mãe, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você vai, eu sei que, lógico, as pessoas hoje elas preferem crer em tudo aquilo que não é bíblico para depois crer o que é bíblico. Então eu vou fazer o caminho contrário, né? Hoje o Laurindo vai lá fazer ultrassom com a Débora dos bebês e vê quase tudo, ou tudo, não sei, tão avançada. E aqui Davi, séculos e séculos e séculos antes de ultrassom, de todos esses recursos modernos que são úteis para nós, Davi está dizendo aqui: olha, os meus olhos, os meus ossos não te foram encobertos, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não tinha nada formado ainda, Senhor, e o Senhor já tinha todos os meus dias determinados, quando nem um deles havia ainda. Que Deus é esse, irmãos? Que conhece essa experiência com a onisciência dele. Conhecia Davi na sua fase embrionária, ou talvez até antes, na sua fase
de multiplicação, logo após a multiplicação celular, Deus já ouvia, e todos os dias dele já estavam determinados. Neste intervalo, nesse trecho, Davi experimenta e percebe que o Deus onisciente e onipotente é infinitamente superior à sua criação. Veja os versículos 17 e 18. Davi diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi não está escrevendo poesia, isso aqui é experiência de vida. Senhor, o Senhor é tão onisciente, o Senhor é tão onipotente, o Senhor está acima de tudo que o Senhor criou. Glória a Deus, aleluia. Senhor, olha os teus pensamentos, Senhor. São preciosos demais, Senhor. Como são grandes. Eu passaria a vida toda para contá-los e eu não conseguiria contar a todos eles. Este intervalo mostra para mim e para você a fase de maturidade do crente. Depois que ele deixou aquele conflito para trás, ele está consciente que a sua vida é para servir a Deus, para andar com Deus. Então ele é maduro. Davi é extremamente maduro nessas colocações. Davi, ele percebe, ele enxerga Deus presente tanto na sua criação, né, como ser humano. Essa briga que fazem hoje, que a mulher pode abortar porque a vida, não sei o que. Não, Davi percebe Deus desde o início. Davi percebe Deus no seu desenvolvimento intrauterino. Davi, ele percebe Deus na sua fase adulta, porque ele percebe os pensamentos de Deus. E de uma forma madura, Davi, ele percebe e reconhece que Deus está presente em tudo, que Deus conhece tudo. E para ele, Davi, só existe uma possibilidade: de se render à vontade deste Deus cujos pensamentos estão acima de todos nós. Essa é maturidade. O Espírito Santo todo dia está convidando a mim e a você para uma vida madura nele, para amadurecer, para crescer espiritualmente na sua palavra, na intimidade com ele, no entendimento de quem é este Deus que a gente serve. Todo dia ele está nos convidando. Amados, a vida espiritual, ela é muito semelhante à vida biológica. O tempo todo a gente está o quê? Houve um tempo que a gente cresceu, todos os nossos sistemas foram estabelecidos, foram desenvolvidos e tal, nos mostrando que em algum momento da vida a gente começaria já a atingir maturidade. O primeiro nível de maturidade que a gente encontra na vida natural, né, é a maturidade física. Todos os órgãos funcionando, formados e funcionando, musculatura, altura, tudo já no ponto perfeito, ideal. O segundo nível de maturidade que a gente aprende na vida biológica é a maturidade emocional. A pessoa consegue olhar para uma situação e estabelecer os níveis de gravidade, de importância, de prioridade. Sabe que pessoas imaturas ao longo da vida, elas tanto sofrem como fazem os outros sofrer. Porque uma pessoa imatura emocionalmente,
ela se desespera sem motivo, e ao mesmo tempo ela despreza o que dava motivo de preocupação. Porque é uma inversão, a imaturidade emocional. Por exemplo, uma pessoa de 25 anos para cima não cabe mais. Não cabe. E a gente vê tantas e tantas pessoas. São pessoas absolutamente imaturas emocionalmente. Pastor, mas eu não tenho culpa de ser assim. Eu não quero entrar pelo aspecto da culpa ou não. Eu quero olhar pelo aspecto da oportunidade que você tem em Deus para amadurecer emocionalmente. Deus faz isso. Mas deixa eu te dar uma dica, se eu puder fazer isso. Você precisa se envolver com Deus. Você precisa se envolver com a palavra dele. Você precisa se envolver com a obra dele. A maturidade emocional que o mundo dá, ela é puramente enganosa. Ela é instável. Por quê? Porque ela depende de coisas, irmã Nininha, que não se sustentam. Por exemplo, uma pessoa que se sente emocionalmente madura, evoluída, tal, não sei o que, não sei o que lá, normalmente, porque tudo vai bem, mas quando alguma coisa dá errado, o cara se perde. Porque as bases são frágeis. O alicerce do mundo, ele é frágil. Agora, quando a gente se envolve com a palavra, quando a gente se envolve com Deus na palavra, quando a gente se envolve com a obra do Deus da palavra, meu querido, se você quiser crescer emocionalmente, não tem escola melhor. Não tem. Na igreja, por exemplo, um médico que se sente o dono da vida, ele não mexe com questão emocional, muito pouco. E a maioria deles não está nem aí com isso. Porque eles são ensinados a cuidar do quê? Da doença, e não do paciente. E não vem dizer para mim que é mentira que eu estou falando, porque é verdade. Isso é o objetivo de fóruns até internacionais sobre isso. Que o médico não pode ser um cara formado para cuidar de doença, ele tem que cuidar de paciente. Mas eles não fazem isso. Poucos fazem. Na igreja você lida com o físico, você lida com o emocional, você lida com o espiritual. Glória a Deus. Não tem lugar mais completo para isso que o corpo de Cristo. Não tem lugar mais propício ao desenvolvimento emocional do que o corpo de Cristo. Você aprende a suportar diferenças, você aprende a viver com diferenças, você aprende a entender diferenças. Isso te dá um amadurecimento. É por isso, irmãos, que eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não tenho a menor comunhão com esses crentes domingueiros, no que diz respeito à maturidade espiritual. Tenho comunhão com o irmão, mas a maturidade eu não tenho. Esses crentes que não se envolvem com as coisas de Deus nunca, com a igreja de Deus nunca, com os irmãos nunca, não tem maturidade emocional nenhuma. Nenhuma. Pode ser psicólogo, pode ser o que for. Como nós aprendemos no corpo de Cristo é demais. Amados, eu digo pela minha própria vida. O que eu aprendi na igreja de Deus, em termos de maturidade emocional, não é brincadeira. Não é brincadeira, é coisa linda de Deus. Glória a Deus. Mas além da maturidade física, emocional, vem a espiritual. Eu tenho dificuldade com algumas coisas, amados, confesso para vocês. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo para todo mundo. Amém. Deixa eu explicar isso para você. Eu não consigo entender um crente que não cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Eu não consigo entender isso. Porque é o mesmo Deus,
É a mesma palavra para todo mundo, é o mesmo Espírito. Sabe por que um crente não cresce na graça e no conhecimento do Senhor? Por uma razão muito simples: porque ele não quer. Ele não quer. Ele quer continuar vivendo do jeito dele. E com isso ele perde em maturidade espiritual. E ele continua com aquelas visões carnais, aquelas opiniões carnais, aqueles anos e anos e anos. E até quando vai isso? Outros, ao ouvirem essas coisas, querem fugir. Vou embora dessa igreja. Vou para uma igreja que ninguém me fale isso. Você vai continuar do mesmo jeito. Porque o teu problema não é onde você está. O teu problema é você encarar a sua condição como crente e dizer: Deus, chega, eu não quero mais lutar com o Senhor. Eu percebi que para onde eu for eu não tenho como me ausentar de Ti. Então eu quero ser um crente de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aí Deus vai começar a trabalhar. Deus começa na maturidade. Meus amados, não é tempo de casa, não estou falando disso. Eu conheço pessoas que com um ano de fé, também não é de decorar versículo, não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando de maturidade. A pessoa sabe caminhar com Deus, a pessoa tem sabedoria para caminhar com Deus, a pessoa tem graça para caminhar com Deus. Não fica aquele negócio: hoje eu estou todo alegrinho, 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 louvado seja Deus, glória a Deus. Eu estou assim: fazer o quê? Isso é sintoma de imaturidade espiritual. Não estou condenando ninguém por isso. Estou dizendo para você que todo dia o Senhor Deus me chama e te chama para uma vida de maturidade espiritual. Que a maneira melhor da gente definir biblicamente é isso: crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Todo dia. Amém, queridos? Amém. Então aproveite essa oportunidade que Deus está te dando, que Deus está me dando, para amadurecer a tua fé. Se na vida, se na maturidade de vida é tão bom ser maduro, eu digo isso, estava falando ontem com os irmãos queridos, que quando a gente passa dos 50, tem muita coisa que fica ruim, né? Saúde, tem algumas coisas que já não ficam lá grande coisa e tal, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Fica meio chato, né? Mas do outro lado, da maturidade emocional, da maturidade espiritual, meu irmão, é a melhor fase da vida. Não tem fase melhor. Não, é aquele negócio, pastor, a gente joga tudo para cima, sai correndo. Isso é coisa de criança, de adolescente, que depois está batendo na porta do pai para pedir dinheiro emprestado para começar tudo de novo. A maturidade nos faz dar valor, não só ao dinheiro, mas a tudo que rodeia a vida da gente. A maturidade nos dá equilíbrio para julgar as coisas, para avaliar as coisas. A maturidade nunca nos leva para caminhos escorregadios, ela só nos leva para caminhos firmes. Ah, não, eu gosto de caminho escorregadio, meu negócio é aventura. Amado, eu não tenho pique para ficar com perna quebrada toda hora andando em caminho escorregadio. Como é bom a gente amadurecer, e amadurecer em tudo: corpo, as emoções e espiritualmente no Senhor. Gaste tempo com a Bíblia, gaste tempo em oração, se envolva com a igreja de Deus, se envolva com o Deus da igreja. Você vai ver como você amadurece. Amém, queridos? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na quinta eu tento terminar. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.